Vocês acham que o Corinthians está mesmo mudando ou continua tudo como sempre foi? Fala, meu povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse movimento de reorganização política e financeira que o Corinthians parece estar começando, essa resposta, digamos, institucional que o clube está oferecendo para a torcida, para a imprensa e para o mercado, que mostra uma tentativa do clube se reorganizar sem precisar de interferências externas ou de um movimento como a Safiel, para colocar o clube de volta no espaço que o Corinthians merece ocupar no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Antes, porém, quero me apresentar, eu sou o Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está curtindo o meu trabalho, eu já te peço desde já para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que possam gostar. Esse vídeo eu estou falando de Corinthians, mas eu não falo apenas de Corinthians aqui. E se tiver o botão de hype, aperta o botão para hypar o vídeo, porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre essa sensação que eu, como torcedor, tenho de que o Corinthians está tentando se reorganizar financeiramente, politicamente, como forma de dar uma resposta à torcida, à imprensa e ao mercado, mas também de mostrar que o clube não precisa de auxílio externo para voltar a ser uma potência não só futebolística, mas também financeira. Eu gosto da palavra sensação porque eu ainda não sei se esse movimento é de fato real ou se é apenas uma forma que os dirigentes do Parque São Jorge estão se valendo para manter o status quo, para manter a estrutura que é vigente, que está lá desde que o Corinthians existe, para manter as mesmas pessoas no poder. Para a gente ter essa conversa, eu queria voltar alguns anos atrás, algumas décadas praticamente atrás, e relembrar o que aconteceu com o Corinthians desde o rebaixamento. No ano que o Corinthians cai em 2007, o Dualib sai do clube com Polícia Federal dando batida no clube, etc. O Andrés assume interinamente. Ele tem até a frase célebre quando o Corinthians é rebaixado: quem riu agora, aproveita para rir agora, porque quem riu não vai rir mais e tal. Depois ele é eleito para o mandato efetivo de presidente, né? E ele é o responsável por começar essa primeira reestruturação do clube. O Corinthians tem então aquela arrancada histórica que sai de campeão da Série B para campeão do mundo em 2012, já na gestão Mário Gobi. E quando o Corinthians é campeão em 2012, eu lembro de muitos amigos meus, inclusive torcedores de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, falando: cara, essa Libertadores de 2012 possivelmente é só a primeira. Eu acho que até 2020 o Corinthians ganha mais umas duas. O que era esperado do Corinthians naquela época é mais ou menos o que o Flamengo fez alguns anos depois, que é uma reestruturação financeira que coloque o clube num patamar que os outros clubes brasileiros simplesmente não conseguem competir do ponto de vista financeiro. E aí o Corinthians tem um ano de 2013 que fica estagnado, a arena sendo construída em 2014, a arena é inaugurada. Em 2015 eu lembro exatamente do dia que eu descobri, que todo mundo descobriu, que o Corinthians devia salários para jogadores. E aquilo veio como um choque, porque o Andrés assume o Corinthians lá atrás com uma promessa de acabar com a dívida. E eu lembro direitinho, a dívida do Corinthians em 2007 era de 100 milhões de reais. E eu lembro de ficar checando os balancetes, etc., quando o Corinthians estava na Série B, para ver se a dívida estava de fato diminuindo. Esse assunto da dívida acabou ficando de lado, obviamente, a gente sabe onde que isso foi parar hoje, né? Mas o fato é que o Corinthians, em um determinado momento, parou de pagar impostos, uma série de outras coisas, e essa bola de neve começou lá atrás. Em 2015, quando o Corinthians devia salário para jogadores, o Corinthians no meio de 2015 perde o Guerreiro para o Flamengo. É o primeiro movimento agressivo do Flamengo no mercado, já começando a mostrar essa posição de: olha, estamos aqui, a gente tem o poder financeiro e a gente vai começar a contratar. Não foi uma contratação em que o Flamengo pagou os direitos para o Corinthians. O Guerreiro estava com o contrato acabando e o Flamengo oferece um salário muito maior do que o Corinthians podia oferecer na época, inclusive porque o Corinthians já estava devendo outros jogadores. O Corinthians ainda consegue em 2015 um time que ganha o Campeonato Brasileiro de forma muito contundente, com jogadores que basicamente haviam sido contratados antes de 2015, com exceção acho que do Wagner Love, que chega para a vaga do Guerreiro.
Mas se você pensar em 2017, o time que é campeão brasileiro de 2017 de forma surpreendente é, de certa forma, um rescaldo de jogadores que já haviam sido contratados antes, porque o Corinthians não tinha o poderio financeiro para fazer grandes contratações. É o Romero, que era reserva em 2015, que é titular em 2017. O Rodriguinho, que também foi contratado em 2015, se eu não me engano, ele ou não participa ou participa muito pouco da campanha, mas eu lembro que ele teve um empréstimo para o Grêmio, etc. E aí em 2017 ele se consolida como titular. O Jadson, que sai em 2015 e volta em 2017. O Cássio quase sai em 2016. Tem uma transferência para a Turquia que acaba não dando certo e acaba ficando. Mas enfim, o time campeão brasileiro de 2017 já era um time resultado de um clube combalido financeiramente. E daí para frente, a bola de neve só aumentou até a gente chegar no ápice, acho que, da desorganização financeira, política, institucional do Corinthians, que foi a gestão Augusto Melo. A gestão do Andrés foi horrorosa, a gestão do Duílio, que ele fala que pagou muitas coisas, não pagou nada. Tivemos mais um resultado aí negativo na justiça, processo que perdemos para o Léo Natel, que, se eu não me engano, foi contratado na gestão Andrés, mas cujo diretor de futebol era o Duílio. Enfim, a gente ainda está pagando erros da gestão do Andrés e do Duílio até agora. O Augusto Melo, ele assume, e o grande mérito do Augusto nessa campanha política de 2023 para o triênio 24, 25 e 26, o grande mérito dele era que ele não era o Andrés, ele não era a Renovação e Transparência. Ele foi o cara que conseguiu fazer uma costura entre toda a oposição, muito com a ajuda do Rubão, para derrubar a Renovação e Transparência. E aí ele começa bem, entre aspas, anunciando o acordo com a VaiDebet, que era o maior patrocínio da época, 120 milhões por ano. Nem o Flamengo tinha um patrocínio tão grande na época. E aí, obviamente, que depois a gente ficou sabendo da questão das comissões, polícia de novo, enfim, tá tudo sendo investigado ainda, envolvimento com o PCC e etc. E esse ano e meio que o Augusto fica na gestão do Corinthians é o caos financeiro e político no clube, culmina com o impeachment dele, mas o clube destruído financeiramente. A janela que o Corinthians teve no começo de 2024 e no meio de 2024, o Corinthians está pagando até agora. Em 2026, nos livramos de um transfer ban do Félix Torres, que foi contratado no começo de 2024. Pagamos também a questão do Rojas, que foi uma outra lambança jurídica e financeira da gestão Augusto Melo. Mas ainda temos a questão do Rodrigo Garro, estamos pagando o Ranieri, tem a dívida do Alex Santana, enfim, todos os jogadores basicamente contratados na gestão Augusto Melo, o Corinthians ainda está pagando, não pagou, está devendo. Pedro Raul, Charles, o Kaká, que teve uma obrigação de compra do time japonês, enfim. O Corinthians ainda está numa situação financeiramente extremamente delicada. Mas, e esse mas aqui é um mas com dúvidas ainda, não é um mas contundente. Me parece que desde que o Osmar Stabile assumiu, o clube tenta dar uma resposta para a torcida, para a imprensa e para o mercado de que tem a capacidade de se reorganizar internamente, de arrumar as finanças e organizar o clube politicamente para que o Corinthians volte para o caminho das glórias, volte a crescer como instituição. O Vessone tem uma frase que eu gosto muito, de que o Corinthians é um clube imenso do muro para fora, mas minúsculo do muro para dentro. A política do Parque São Jorge ainda é feita como era feita 30, 40, 50 anos atrás, e a sensação que a gente tem muitas vezes é que os dirigentes do clube não entendem o tamanho da grandeza do Corinthians. O fato é que o Corinthians tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais, tem pressão externa da torcida, de coletivos de torcedores, tem a sombra da Safiel, que muitos torcedores entendem ser a única solução para os problemas do clube. Muita gente não acredita mais no modelo associativo. Eu já falei disso num vídeo anterior. O problema não é o modelo associativo, o problema é o modelo associativo do Corinthians. O Flamengo é uma prova de que dá para resolver as coisas no modelo associativo. O Corinthians é uma outra questão. Eu não estou falando que o modelo associativo vai funcionar no Corinthians, eu estou falando que o problema são as pessoas, não é o modelo.
de qualquer forma, essa não é a discussão. O fato é que o Osmar Stabile, ele, na minha opinião, e esse vídeo não é um vídeo de elogio ou de endosso ao presidente Osmar Stabile. Eu acredito que presidente, dirigente de clube é igual zagueiro, tem que esperar o jogo acabar para elogiar. Mas me parece que o clube vem tentando se reorganizar, dar os recados certos para a torcida e para o mercado, para mostrar que o período de bagunça do Corinthians está ficando para trás. Flávio Ortega, outro dia, no meu timão, ele usou o termo sensação, porque de fato, por enquanto, é uma sensação. A gente não tem como colocar a mão no fogo por ninguém, a gente não tem como cravar que o Corinthians está no caminho certo, que o Corinthians se reorganizou. Agora, a gente tem que olhar para alguns sinais que o clube vem passando pra gente, né? Acho que o primeiro ponto é a postura do Corinthians no mercado da bola nos últimos meses, principalmente desde que o Corinthians tomou o transfer ban, que muitos torcedores falam que também merece uma estátua na frente do clube por evitar que o Corinthians gastasse dinheiro com jogadores que muito possivelmente não dariam certo. O Corinthians toma o transfer ban já com Osmar Stabile presidente por conta da dívida do Félix Torres. Existiam algumas contratações quase certas, uma delas era do Biel, que segundo informações o Fabinho Soldado já tinha acertado, mas que o presidente Osmar Stabile barrou por conta dos valores. O Corinthians naquela janela, então, antes do transfer ban, a única contratação foi o Vitinho, que estava livre no mercado e veio basicamente pelo valor do salário, sempre tem alguma coisa de luvas e tal, mas não foi uma contratação cara. E a partir daí, o Corinthians aproveita que está no transfer ban e simplesmente começa a organizar as coisas lentamente, começa a colocar as dívidas com o elenco em dia, de premiações que ainda estavam sendo devidas do Campeonato Paulista, as premiações do Memphis que ainda são devidas, começa a colocar, tinha algumas coisas de direitos de imagem atrasado, etc. O Corinthians usa o segundo semestre do ano, então, para resolver essas questões mais urgentes, né? E aí, no final do ano, o Corinthians começa então a se organizar para realizar o pagamento do transfer ban do Félix Torres, faz o acordo com o Matias Rojas, que era um outro processo que poderia virar um transfer ban, mas o agente fala, não queremos e tal, dá uma de, nossa, olha como nós somos bonzinhos, mas o cara acabou ganhando 40 milhões para fazer, sei lá, 20 jogos no Corinthians, né? E quando o Fabinho Soldado anuncia que não vai seguir no Corinthians, ele traz o Marcelo Paes e a postura do Marcelo Paes no mercado começa a mostrar que o Corinthians fala assim, opa, não posso mais gastar dinheiro à torto e à direito como eu fazia. O Corinthians faz uma janela, e eu ainda vou falar da janela porque ela ainda não fechou, mas o Corinthians faz uma janela muito consciente, trouxe o Matheus Pereira por empréstimo pagando valores baixos, que vão ser abatidos em uma eventual aquisição do Matheus Pereira. O Alan também uma opção de compra num valor muito baixo. Acha o Pedro Milans sem contrato saindo do Peñarol. Enfim, a janela do Corinthians foi muito interessante. Gabriel Paulista, que se mostrou, acredito que já dá para falar um acerto. A janela do Corinthians foi bem interessante, né? Uma janela comparado a Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, uma janela extremamente humilde, mas acho que o Corinthians sai dessa janela com um elenco mais forte e uma folha de pagamento mais enxuta. A projeção para esse ano era que o Corinthians diminuísse a folha de pagamento em 6 milhões por mês. Eu acredito que isso não tenha sido atingido ainda, mas temos aí a questão do Memphis, se o Memphis vai ficar ou não. E aí sobre o Memphis tem um outro recado importante que o Corinthians passa para o mercado, que é o Corinthians só vai discutir uma renovação com o Memphis se, primeiro, pagar a dívida com o Tajeres da Argentina pelo Rodrigo Garro, mais uma contratação da primeira janela de 2024 que não foi paga. O presidente foi pessoalmente conversar com o presidente do Tajeres, que elogiou muito a postura, diferente da postura do Augusto Melo, que simplesmente não respondia aos contatos do Tajeres. E também resolver com o Memphis a questão das premiações que estão atrasadas, né? Então, o Corinthians mostra que, olha, para eu fazer qualquer coisa mais, para eu dar um passo maior, seja em renovar com o Memphis, seja em trazer um jogador mais caro, eu preciso primeiro resolver meu passado, que está pendente.
dívidas com clubes, dívidas com jogadores por premiação e etc. Institucionalmente, me parece também que o clube começa a dar passos na direção que eu considero correta. Ontem nós tivemos o anúncio da renovação com a Esportes da Sorte, uma valorização de 46% no valor pago anteriormente. O valor saiu de 103 milhões para 150 milhões fixos, com bônus que podem levar o patrocínio anual a 200 milhões por ano. É o segundo maior acordo, perde apenas para o acordo do Flamengo, né? O Corinthians começa a negociar com empresas com uma importância maior, não tem mais aquelas empresas, aquelas negociações com Townsend, com Clar, etc. O Corinthians fechou um acordo com a BYD até o final do ano. O Corinthians começa a se aproximar de empresas com uma reputação melhor no mercado, e eu acho que é uma via de mão dupla, né? Conforme essas empresas entendem que o Corinthians pode estar se organizando, mais interesse elas têm em conversar com o Corinthians e fica mais fácil para o clube iniciar um diálogo, né? A gente ainda tem alguns problemas internos a serem resolvidos, a gente tem uma investigação correndo sobre a questão do desvio dos materiais esportivos, os vazamentos de contratos. Tivemos o exemplo recente da Ticketmaster, que vazou não apenas a negociação, mas todos os termos do contrato. Num primeiro momento a Ticketmaster recuou, falou que não negociava mais, e agora parece que essa negociação vai ser retomada. O Corinthians precisa resolver essa questão dos vazamentos. Eu acompanho muito futebol, o jogo, mas clube eu acompanho o Corinthians. Eu não sei de um outro clube em que a gente sabe de tantas coisas internas, como detalhes contratuais, presidente do Conselho de Ética, presidente do Conselho de Justiça, como é que funciona cada conselho. Assim, me parece que é só no Corinthians que esse tipo de coisa é exposto. Isso é um problema da política do clube. O clube precisa resolver isso. Eu tenho certeza que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, todos esses clubes têm negociações que também não dão certo pelos mais variados motivos, mas a gente não fica sabendo. O que eu acho normal. Eu não preciso saber de tudo que acontece dentro do Corinthians. Obviamente que se for alguma coisa de corrupção, alguma coisa errada, a gente quer ficar sabendo. Mas assim, as negociações que o clube abre com jogadores, empresas para patrocínio, eu entendo que são coisas internas, e aí essas coisas vão ser divulgadas no momento oportuno. Mas no Corinthians a gente fica sabendo de tudo, a gente sabe quantas páginas tem cada contrato, a gente sabe de termos específicos do contrato do Memphis, do contrato negociado com a Ticketmaster, do contrato com a Esportes da Sorte. Tudo vaza no Corinthians, e esse é um problema que o clube precisa resolver. O fato é que, embora o clube tenha dado alguns passos na direção correta para se organizar, a gente ainda tem questões muito claras e urgentes para serem resolvidas. Existe um movimento de expulsão dos ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, o movimento de expulsão já. Eu não entendo por que as investigações dentro do Corinthians demoram tanto para acontecer. O São Paulo teve um problema de corrupção agora, em menos de 2 meses, eles votaram o impeachment do Júlio Casares, já tem o cara que era o homem forte do Casares também já tá para sair. Poxa, as coisas andaram muito mais rápido. No Corinthians, a gente está discutindo gastos que o Andrés fez em 2018, quando ele era presidente do clube, e nenhuma punição foi dada pelo clube. A gente teve questões... o Ministério Público teve que intervir para evitar que o Andrés e o Duílio tenham contato com dirigentes que possam pisar no clube, mas do Corinthians mesmo ainda não tivemos nenhuma punição. Então, embora, de novo, a gente tenha a sensação que financeiramente e institucionalmente, politicamente, o clube está caminhando para um lugar melhor, enquanto essas outras questões, como os vazamentos, como a questão dos ex-presidentes, enfim, uma série de outras coisas, a questão da base, que tivemos questões muito sérias na gestão Augusto Melo, que eu acho que também parece estar caminhando para um lugar melhor, mas a gente ainda tem alguns conselheiros muito influentes ali, conselheiros influentes no futebol profissional e na base. O técnico do Sub-20 do Corinthians outro dia citou o Fran como uma pessoa que dá apoio para o trabalho dele, mas o Fran, em tese, não tem nenhum cargo formal no futebol do Corinthians. Enfim, o meu ponto é que, por enquanto, me parece apenas uma sensação de que o clube está caminhando para um lugar melhor. Mas a gente ainda tem questões
que enquanto elas não forem resolvidas, a gente não vai ter mais que uma sensação apenas. A gente não pode cravar e falar, não, o Corinthians está se organizando. E aí, se essas questões não forem resolvidas, a pressão da torcida para iniciativas como a Sai Fiel, como o Movimento Expulsão Já, ou a reforma do Estatuto, que foi discutida por menos gente do que deveria, mas segue sendo um assunto importante, essa pressão só vai aumentar. E aí fica mais difícil para o presidente Osmar Stabile, ou para o próximo presidente, se for ele ou se for outro, governarem o clube de uma maneira adequada, que possa fazer com que o clube tenha paz o suficiente, aí não em um trocadilho com Marcelo Paes, para tomar as decisões e continuar caminhando para o caminho da reorganização. O vídeo é um pouquinho mais longo do que o normal hoje. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado, então vou te pedir novamente para deixar like nesse vídeo, assina o canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Se tiver o botão de hype, aperta o botão de hype porque ajuda a divulgar meu trabalho para mais pessoas ainda. E muito obrigado pela sua atenção. Sexta-feira tem vídeo novo, a gente vai falar do jogo de hoje contra o Cruzeiro, quando a gente joga hoje contra o Cruzeiro, e eventualmente outras coisas que a gente possa acontecer de hoje até sexta-feira, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.